Todos os que têm a oportunidade de cursar estágios da vida acadêmica desde o ensino médio até o doutorado ou livre docência já tiveram pelo menos um contato introdutório com a matéria de filosofia. Esta disciplina, muitas vezes injustamente compreendida e, portanto, não apreciada, reproduz uma forma de curso numa das mais fantásticas representações da racionalidade humana. É por isso que você encontrará a matéria de filosofia como disciplina nos mais variados cursos acadêmicos que se conhecem, desde o direito à matemática, passando pela pedagogia e chegando inclusive à arqueologia. Não é por menos que o doutoramento, em muitas instâncias, seja reconhecido pela sigla PhD, que significa doutor em filosofia, a despeito da tese ou dissertação versar sobre outra área do conhecimento. A etimologia da palavra filosofia já explica sinteticamente tudo aquilo que ela representa. Afinal, filosofia é uma palavra que vem do grego philos mais sofia, que quer dizer literalmente amigo ou amante da sabedoria. De um modo geral, o filósofo é aquele que faz perguntas com o fim de obter a verdade última acerca de todas as coisas. Do ponto de vista da história das religiões, esta busca pela verdade não é nada menos que a busca pelo próprio sentido da vida, a busca pelo conhecimento de Deus. Afinal, o que é o religioso senão um filósofo refletindo sobre a sua fé? Olhando por esse prisma, é possível dizer que todos, independente da sua formação acadêmica, sejam informalmente filósofos ou pessoas em busca de um significado para a vida. Afinal, quem não parou para refletir sobre a existência humana no momento de dor, da perda de um ente querido ou do nascimento de uma criança? Quem não ficou extasiado ou emocionado diante de um imenso temporal ou, quem sabe, perante a tranquilizante visão de uma campina florida que aparece muitas vezes como um refúgio em meio das tribulações da vida? Se você já fez isto alguma vez, pode considerar-se um verdadeiro filósofo. Mas existe ainda algo interessante sobre a filosofia que explica por que esta temática aparece justamente aqui, num programa voltado à arqueologia bíblica. Afinal, se filosofar significa buscar sabiamente o sentido da vida, então devemos arqueologicamente nos perguntar sobre desde quando o homem exerce essa faculdade mental. Se atentarmos para a Bíblia, descobriremos que esta é uma atividade que começou com Adão e Eva desde o dia em que foram criados e colocados no Jardim do Éden. Deus, exatamente no ato da criação, dotou ao primeiro casal da faculdade humana do dom, da reflexão, da investigação positiva, enfim, do desejo de conhecer. Adão, portanto, seria o primeiro filósofo da humanidade. Mas se você estudar alguns livros de história da filosofia, verá uma opinião diferente. O senso comum de muitos historiadores afirma que a filosofia nasceu no final do século VII e início do VI século a.C., nas colônias gregas da Ásia Menor, mais propriamente na cidade de Mileto. Mas foi em Atenas que ela se tornou mais expressiva, dando à cidade o título de capital do conhecimento humano. Não obstante, foi o sábio Tales, da cidade de Mileto, que viveu entre 639 e 547 a.C., aquele reputado como o primeiro filósofo grego. E foi a sua acertada previsão de um eclipse solar, ocorrido precisamente em 28 de maio de 585 a.C., que marcou para muitos o dia e a hora do nascimento da filosofia no mundo. O problema com esta visão é que, se considerarmos desde a invenção da escrita até ao eclipse de Tales, teremos um hiato de aproximadamente 2000 anos de raciocínio humano que simplesmente é descartado pelos compêndios de história. Como se não houvesse filosofia antes da Grécia. John Burnet, antigo professor das universidades de Edimburgo e St. Andrews, escreveu em 1915 um tratado a respeito do que ele chamou de a aurora da filosofia grega. Ele defendia uma tese de que simplesmente não havia nada de filosófico antes da Grécia, ou seja, nada que pudesse ser chamado de filosofia. Para ele, foi o milagre grego que trouxe o sistema filosófico para a humanidade. O máximo que alguns autores admitem é que havia antes da Grécia não uma filosofia, mas uma sabedoria popular, misturada com conceitos de religião.